Boa noite a todos. Bem-vindos a mais essa quarta-feira Aprendendo com André Luiz. Hoje nós estamos continuando os estudos do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudaremos o capítulo 46, que é Aprendendo Sempre. Vamos agradecer a Jesus pela sua presença entre nós, agradecer a André Luiz por ter trazido, através do Chico, esses ensinamentos até nós, agradecer os nossos mentores, a nossa falange querida do Grupo Ramatiz, que proporciona esses estudos todas as semanas, e agradecer também a presença de todos, e que Jesus possa iluminar todos os corações aflitos, todos aqueles que estão em desespero, que não aguenta mais, muitas vezes, a caminhada, por ser dolorida, por muitas vezes ser pesada, por todos aqueles que vivem na rua sem ter um lar, por todos aqueles que hoje não conseguiu o alimento físico, mas a todos aqueles que não conseguiu até hoje o alimento espiritual, para que tudo aquilo que está adormecido dentro de cada um de nós possa se expressar, essa energia divina que cada um possui. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade aos estudos, segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da pré-eleção evangélica, sob a responsabilidade do senhor Bentes. Na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual, é sob a responsabilidade do senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual torna-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual, sem indicação dos orientadores em serviço das vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Então, aqui ele fala, né, da questão do momento do evangelho, né, desse início, e aqui ele fala das pessoas, né, que ali estavam, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e às vezes a gente não tem a noção, né, dessa proporção de tudo isso que acontece, não só quando a gente está fazendo o evangelho no nosso lar, mas também quando nós estamos nessas lives de estudo, né, que eu acredito que é da mesma forma, eles trazem as pessoas para ouvir os estudos, né? E, com certeza, no plano espiritual, eles discutem também esses ensinamentos, que muitas vezes nós pensamos que é só entre nós aqui que está acontecendo, mas isso é uma amplitude muito maior do que nós possamos imaginar. E que as pessoas, né, que vêm, que precisam também de ouvir essas palavras, não só nós, mas os outros também, e que ali nós precisamos estar vigilantes também, por quê? Porque a partir do momento que a gente está aqui concentrado e conectado com Deus, conectado com essa energia de vibração, nós também estamos ajudando eles a questão, né, de amenizar, né, também a dor dessas pessoas, porque, como eles dizem, né, eles do outro lado são muito poucos, né, para auxiliar todos os necessitados. Não tem muitas vezes no momento como atender individualmente. E quando nós estamos conectados, nós também, através da nossa energia, eles podem também, né, utilizar a nossa energia e a nossa vibração para auxiliar esses seres, né, desencarnados, e também os seres encarnados, né, porque a energia que a gente está vibrando,
ela pode também ser transferida para outros lugares no nosso planeta, que muitas vezes nós nem temos a consciência disso, que eles aproveitam, porque não é por acaso que a espiritualidade, né, pediu para que essas lives fossem feitas, é porque tem um sentido, tem um significado e tem um auxílio, né, também com tudo isso. E esse é o meu comentário, aí eu deixo com vocês para ampliar mais um pouco o entendimento. Pode falar, Paulo. Agora ficou claro, a casa dela é um centro espírita. Sim. Se a gente tinha dúvida que era só um lar, assim, onde fazia evangelho, porque lá no começo é assim, uma casa que fazia evangelho, que era um posto, assim, de repouso, de trabalho, mas agora não, agora nós estamos vendo, bem claro, que é um centro espírita com todas as características. Ali são trazidos, se reúnem bastante pessoas, então 30, 35 encarnados, é um centro espírita com todas as características. E desencarnados que vinham, 200 deles, alguns com quadro até de obsessão e tudo mais. Então, agora ficou bem claro isso. Obrigado. Eu conheci uma senhora lá em Taubaté, quando eu visitei a cidade, que é a senhora Ana, ela tinha a casa dela e ela tinha um centro espírita, assim, bem no fundo da casa dela, onde as pessoas se reuniam. Não era assim, na sala da casa dela, né, mas era no fundo do quintal, aonde era a casa dela só se dividia, né, mas ficava aquele salãozinho no fundo da casa dela, onde o centro espírita funciona. Então, isso aí é um regime de exceção, porque não é recomendável, né, que as pessoas façam esse tipo de trabalho nas seus lares, especialmente onde tem crianças. Mas eu acho que é pela ela já veio, o casal lá já veio com essa missão de trabalhar num centro espírita, então é o que eles tinham como fazer, né? É um lugar muito simples, mas é de um aconchego, assim, que quando eu entrei lá, eu imaginei Chico Xavier trabalhando naquele lugar, porque eu imaginei que a casa onde ele trabalhava era igual, era muito simples, mas de uma energia muito grande, mas assim, o salão ficava no fundo da casa dela, mas não era assim, não fazia parte do cômodo da casa dela. E ali as pessoas se reúnem, mas era um lugar muito simples, mas muito aconchegante, muito mesmo. Foi lá que eu recebi um livro da Maria Dolores, que uma pessoa me entregou esse livro, que eu nem sabia que eu ia receber. Bom, então pode passar, né, Paulo? Acho que ninguém mais vai. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhe o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e, quase sempre, não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, o capítulo das orientações
a maior parte dos pedidos são desacisados, ou seja, são pedidos assim descabidos. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Então, aqui a gente vê muito isso, bem a realidade, né, que eles falam, que existe, né, aquelas pessoas que ali pedem ajuda, pedem prece, pedem conselho, pedem cura, uma série de coisas, que é aquilo que a gente vê nos dias de hoje ainda, né, repetir tudo isso. E aí a gente vê, né, que todos aqueles pedidos, eles são analisados, né, pela espiritualidade. Aí eles vão selecionando quais pedidos, né, tem disponibilidade de serem concretizados, por quê? Porque tem muitos pedidos ali que vão, na verdade, ao invés de ajudar, vão atrapalhar a caminhada do ser. E tem outros que não, né? Muitas vezes a pessoa já adquiriu o aprendizado e ela só está ali necessitando, né, de um auxílio, até de um fortalecimento, de outra coisa. Então, a gente vê bem que hoje, nas entrevistas, a gente vê muito isso, uma pessoa que chega porque ela não está conseguindo ganhar dinheiro, né, porque ela acha que a empresa está fracassada, porque ela acha que alguém fez uma macumba para ela, por isso que ela está naquela situação. A outra que quer que tire, né, aquela situação dela, eu vim aqui no centro porque eu não preciso, né, me libertar disso, mas é como ele diz, existem aquelas pessoas que já estão preparadas para fazer uma mudança nas suas vidas, mas a maioria não estão ainda preparados para fazer essa mudança, porque eu quero que tire de mim aquela questão, mas se isso for tirado de mim, eu vou continuar com as mesmas atitudes, eu ainda não percebi, né, muitas vezes, ainda não tomei consciência das coisas que eu preciso mudar na minha vida, e isso não vai resolver a questão, pelo contrário, é a mesma coisa aqueles seres, né, que chegou para Jesus e que se libertaram daquela doença naquele momento, e quando eles vão embora, né, alguns voltam a fazer as mesmas coisas e a doença volta toda novamente por conta deles não terem mudado a atitude. Por isso Jesus fala, né, vai e não peques mais, ou seja, se você está tendo a oportunidade de refazer sua vida, não faça as mesmas coisas que você fez até hoje, porque as nossas atitudes que nos trazem, né, esses entraves na nossa vida, essa dificuldade, a doença e uma série de coisas, a perturbação também. Então, que nós possamos estar preparados para receber aquele auxílio, mas para ocasionar uma mudança na nossa vida e começar novamente uma nova caminhada diferente da nossa vida. E é isso. Pode falar, Maurício. Boa noite, pessoal. Essa assistência espiritual que ele está descrevendo, às vezes lembra muito, ele fala que é uma consulta, né? Muitas orientações médicas e tal, mas às vezes lembra a consulta terrena aqui. Às vezes o sujeito não quer essa mudança, ele quer que você resolva o problema e da maneira que ele acha que deve ser resolvida, né? Muitas vezes sem condição até de maturidade ou até condição técnica, né? Ah, não, eu quero que corte, faça isso. Não, peraí, não é bem assim, né? É um pouco diferente, né? Não, tira só um pedaço, não funciona assim, né? E as mudanças também, né? Às vezes você propõe mudanças e a pessoa não está querendo isso, né? Então tem que ver o que é sensato e o que não é sensato sempre. Eu observo muito também que as pessoas, às vezes, que têm uma doença crônica, por exemplo, elas não têm elas não conseguem ter aquela disciplina, por exemplo, de tomar os medicamentos que vai levar à cura, muitas vezes certinho. Elas tomam hoje, daí uma semana elas tomam novamente. Isso eu vejo assim na prática, algumas pessoas, que às vezes até você tenta ajudar, você pega, leva o remédio, fala assim, olha, isso aqui, né, vai.
Mas aí, quando você vê, está do mesmo jeito, a pessoa nem tocou naquilo, então, as pessoas ainda, algumas ainda buscam muito uma situação mágica, né, para resolver a questão mágica. O Frei mesmo, nosso amigo lá querido, ele mesmo fala que ele sabe, quando ele passa a pessoa pela consulta, ele sabe quem é que vai se curar e quem não vai, por essa disponibilidade, porque ele já sente que aquela pessoa quer só que tira aquilo, mas ela não está disposta a fazer a parte dela, né, para poder ter a cura daquela situação dela. Então, ele fala assim, olha, quando a pessoa chega aqui, eu já sei quem vai conseguir a cura e quem não vai, por conta da atitude, da disponibilidade da pessoa. Aqui no final está a chave do tudo que vocês falaram. Eles só dão um pouco de atenção nessa questão da cura aí para aqueles que aderem à conduta cristã. Fora disso aí, eles têm que ficar muito atentos. Ele fala que ter muita cautela, ajudar as pessoas que estão fora da busca por algo, uma mudança, né, uma transformação, pelo mesmo motivo que vocês falaram aí. Não vai conseguir, ou pelo negacionismo, pela falta de fé, ou também porque é fogo de palha, né? Acende rapidamente, mas logo apaga. Então é isso. Não pode passar, né, Paulo? O evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, neste caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham os semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhes os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Então, aqui nele é bem incisivo e bem, né, direto, bem objetivo. Quer dizer, muitas vezes eles mantêm silêncio, todo mundo merece resposta, mas às vezes mantém silêncio porque se a pessoa já sabe. Por exemplo, no nosso caso, nós, sinceramente, nós sabemos de todo o procedimento. Mas, se nós falamos só para o outro, mas nós não vivemos aquilo, o que adianta eles virem falar de novo, falar de novo, falar de novo? Nós já sabemos isso. Então, a nossa conduta daqui para frente tem que ser para exercitar essa nossa mudança. Mesmo que a gente ainda não consiga, claro, mudar todas as coisas, mas a gente precisa se esmerar no exercício dessa mudança. E aqui eu lembro também, por exemplo, ele fala aqui, ó, como ensinar paciência os que aconselham. Ele fala, olha, você tem que ter paciência, mas se eu não tenho paciência com a minha vida, se eu não tenho paciência com as coisas difíceis que eu passo na minha vida, se eu vivo reclamando, se eu vivo suspirando pelos cantos, como é que eu vou falar para o outro ter paciência? Se eu adoro ficar na minha casa ao invés de ir para o trabalho, vamos supor, de ajudar os semelhantes, né? Até falo do Paulo lembrar do sábado, que é o meu comentário que eu fiz, né? E depois eu me lembrei disso, que eu estava fazendo algo que não era correto fazer. Então,
seria, ele fala que é o menosprezo ao valor do tempo, ou seja, somente com o tempo, se nós temos todas as informações, somente com o tempo nós vamos ser capazes, né, de cair em si e realmente conseguir, né, fazer as coisas da forma que faz. Mas não é o conhecimento intelectual, não é o ficar falando, não é o ficar dando conselho e repetindo 1000 vezes para a gente, que a gente vai começar a fazer. Aqui também eu lembro daquela passagem lá do Gandhi, do Gandhi ou é do Buda? Acho que é do Buda, né? Não sei se é do Buda ou do Gandhi. Bom, não importa qual seja, importante é a história. Que a mãe leva a criança lá, né, para parar de comer açúcar e ele fala, me dá uma semana. E aí ela volta e fala, por que essa semana? Ah, porque eu fui tentar largar do açúcar para me poder falar para ele que fazia mal para a saúde o açúcar, ou seja, se ele comia o açúcar, como que ele ia falar para a criança que era para a criança largar de comer o açúcar, se nem ele conseguia ainda comer largar, né, do açúcar? Então, é mais ou menos isso, ó. Então, de acordo com o aprendizado que nós já temos, nós devemos observar nossa consciência. O que é que eu preciso mudar que eu não estou fazendo da forma correta, né? Quer dizer, cada um de nós temos que fazer essa reflexão sempre na nossa vida, não que nós somos perfeitos, que nós vamos fazer as coisas tudo corretas, mas o que eu ainda estou fazendo que não condiz com aquilo que eu ando falando por aí, né? Então é isso. Pode falar, Paulo. Então, essa questão de fazer silêncio ou falar para ter paciência, para ter humildade, ela depende muito do caráter dos espíritos que nós estamos convivendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não me entendo mal, mas é que eu tenho muito carinho por eles, né? Mas nossos irmãos pretos velhos, por exemplo, eles são assim, eles são uma postura muito diferente do Aniceto aqui. Mesmo você sendo espírita, sabendo de tudo isso aí, ele vai virar para você, vai falar, meu filho, tenha paciência, seja humilde, ele vai falar tudo aquilo que nós já sabemos. Porque é do caráter deles, eles foram formados dessa forma quando viveram aqui na Terra, eles tinham que ser, constantemente estar ali estimulando as pessoas, a paciência e tudo mais, então é do próprio caráter deles. Então, eu acho que essa diferença, ela existe enquanto as populações de espíritos são diferentes, têm uma certa personalidade, assim, assado. Então, existe espaço para tudo, eu acho, sabe? Existe espaço para tudo. Essa é a minha visão. Bom, pode passar, então. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto, sorrindo. Mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso: como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar aos irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Então, aqui ele fala, né, continua falando da questão da responsabilidade, da invigilância, né, que tudo tem toda a causa tem o seu efeito. E uma coisa interessante que ele fala assim, porque eles ficam lembrando todo o tempo, e ele diz que eles não têm, inclusive, nem tanto tempo, né, porque o trabalho deles é muito árduo, e até pelo fato que as obras, né, que eles psicografam, que eles intuem as pessoas para escrever, já é, na verdade, esse relembrar a nós, né? Então, cada livro que a gente lê é uma forma de relembrar a nós
que às vezes a gente está meio esquecido, não é nem só esquecido, mas acho que toda vez que você lê alguma coisa, te motiva mais, porque você, novamente, você para, às vezes pelo cotidiano, a correria do dia a dia, né? Você não para pensar, e quando você está lendo aquilo, você, novamente, você volta a fazer uma reflexão. Então, dessa forma, eles nos alertam também, e não tem tanta necessidade de ficar verbalmente ali, todos os dias da semana, ficar voltando para falar para a gente, olha, vocês têm que prestar atenção, vocês têm que ser vigilante, né, no dia a dia. Mesmo assim, eles sempre falam, né? Pelo menos acho que uma vez ao mês, eles vêm para dar um alertazinho para a gente. E é isso. Pode falar, Mauri. Então, acho que está muito relacionado a mais do que conhecer o Evangelho, que é importante também, é praticar. Acho que é um pouco isso. Então, a gente, e depois os capítulos mais para frente também ele vai falar disso, né? E não é praticar quando está no meio da reunião, é praticar a todo instante, né? Então, ele refere isso no finalzinho do outro slide que você colocou, né? E tem uma frase, né? O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los e praticá-los, né? Colocar em prática. Todo dia, só todo dia. Olha, esse capítulo eu li hoje, eu achei ele tem uma mensagem por trás muito profunda para os centros espíritas, assim, sabe? Eu acho que o centro espírita escolhe os seus espíritos de acordo com o diálogo que ele tem com eles. Eu vou ser bem sincero, eu nunca vi assim, durante as reuniões espíritas, alguém levantar e falar, consultar um espírita lá, algum médium, um irmão nosso preto velho. Como é que nós, nas nossas reuniões, como é que nós vamos melhorar? Como é que podemos melhorar aqui o Instituto do Esclarecimento? Como é que projetos novos poderíamos desenvolver? O que podemos fazer pelas famílias? Eu sempre vejo assim, meu irmão está doente, minha família está doente, sempre coisa assim, né? Como mais ou menos o que ele está falando. Então, nós escolhemos as nossas companhias, e eu acho que, à medida que nós vamos crescendo, todos nós, estou falando de uma forma geral, nos nossos diálogos, nos nossos questionamentos cada vez mais altos, de um nível mais alto, vamos melhorando isso, vamos aperfeiçoando, nós vamos tendo uma companhia melhor, cada vez mais, não melhor no sentido, claro que nós precisamos dessa ajuda, mas vamos ter cada vez companhia de seres mais elevados, para haver um entendimento geral. Eu acho que é uma mensagem muito interessante, e ele vai desenvolver um pouquinho mais para frente, no próximo slide, ele vai desenvolver melhor isso. Ele vai falar que nós somos escravos das nossas companhias espirituais, das perguntas que nós fazemos para eles, o nível que a gente se igualar com eles, nós vamos ficar ali. Então, esse capítulo é uma mensagem muito profunda, uma reflexão que nós temos que fazer. Pode passar, Paulo? Quando for aquele penúltimo lá, daí eu vou o penúltimo e o último, porque no último eu só pus um pedacinho que não coube, tá? Então vamos lá. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações de dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em fase dos horizontes infinitos de vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidade inferiores, encarnados na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta.
que acontece, então? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Então, eu vejo assim, lá na sala de cura, é feito pergunta, às vezes, para os mentores lá de como se portar com a comunidade ali, de como poder ajudar melhor as questões ali naquele trabalho com a comunidade. Eu vejo muitas pessoas perguntando. No dia a dia, nos outros setores, eu não vejo, mas ali na sala de cura, às vezes o mentor, de vez em quando, ele fala assim, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu vejo Catiana, vejo José, vejo muitas pessoas, de vez em quando, até eu já fiz algumas perguntas a respeito do trabalho, de que forma que a gente poderia estar auxiliando melhor. Então, ali eu vejo muitas dessas perguntas. Mas quando chega, por exemplo, tem o dia do preto velho lá, que os preto velhos ficam ali, o pessoal pergunta. A maioria das perguntas, muitas vezes, é de cunho pessoal. Ah, e daí eu vou conseguir resolver esse problema meu? Ah, e a minha não sei quem lá, que está assim assado? Então, aí sim, eu vejo que naquele dia, muitas vezes as perguntas não é como que eu posso me proceder para desempenhar melhor o meu trabalho, o que eu preciso melhorar nessa questão espiritual, mas aí fica muito essa questão pessoal, muitas vezes, nessas pessoas, mas nem sempre é assim, né? Lá na sala de cura, pelo menos, eu vejo a responsabilidade das pessoas fazendo perguntas que não são pessoais, mas é de acordo com o trabalho que cada um desempenha para poder melhorar, porque às vezes a gente não enxerga, né, certas coisas que a gente precisa de mudança, de fazer diferente, muitas vezes. Então, a gente pode ali, né, ter um auxílio, de repente, falar, olha, né, tal, assim, assado, não sei, uns conselhos ali, que eu acho que sempre é muito bom, que, pelo menos para mim, esse conselho, quando eu tenho dúvida se realmente, será que a gente está caminhando da forma que a espiritualidade deseja? E é isso. Lá no Grupo Esperança, nós temos uma reuniãozinha a cada 3 meses em que o Dr. Eurípides ele comparece, né? E as perguntas são sempre no sentido de como melhorar o Grupo Esperança, sempre. Ele frequentemente fala de fitoterapia para os pacientes alcoólatras, então o tema é bastante envolvido. Eu acho que isso aí tem que crescer cada vez mais. Eu achei interessante ele falar aqui que espíritos que estimam fornecer palpite para diversas situações. São os espíritos que estão ali, às vezes, muitas vezes. Vai dar um palpite, né? Sua vida, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Então, nós vamos estacionar nessa situação aí. Então, nós temos que elevar de forma coletiva, elevar o nível das nossas perguntas. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que, porque aí nós vamos cada vez mais alegrar, eu acho que é uma coisa que vai alegrar a espiritualidade, que vai trazer espíritos de mais alto nível, cada vez mais, não desfazendo os irmãos que nós precisamos lá, que nós trabalhamos juntos, mas tem que ter momento para tudo, para as perguntas, precisamos interagir mais com a espiritualidade nesse sentido. Essa é a minha visão. Eu sempre pensei assim, né? E esse capítulo me chamou muita atenção, que ele abordou muito bem esse aspecto aqui. No passado, Adão sempre fazia, tinha uma vez no ano, que eles iam ali para responder os questionamentos das pessoas. Agora, de uns anos para cá, eu não vejo isso acontecer, não sei se é porque eles que pediam, né, para ter esse momento, como que funcionava, mas tinha um dia que eles estavam presentes ali e as pessoas podiam perguntar o que quisesse para eles, que eles respondiam. Agora, de uns anos para cá, isso não está acontecendo, mas aí eu já não sei o motivo, então não posso falar. Eu acho assim, quando você fala a questão do centro espírita, eu acho que muitas vezes falta um pouco de reflexão, de estudo mesmo, porque às vezes
a gente vê o comentário das pessoas de certos conselhos até que os próprios médios dão, que são coisas assim, que são coisas que não deveria ainda mais serem feitas daquela forma, porque são coisas que não são adequadas, muitas vezes, as coisas que são faladas para as pessoas, e a gente vê que, muitas vezes, não é a espiritualidade que está falando, pelo cunho das orientações. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, sabe? Não por nosso palpite, simplesmente o meu palpite, ir lá e falar, e como eu estou ali trabalhando, tratando as pessoas já achar que aquilo é um outro ser lá superior a mim que está falando. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Pode falar, Mauri. Essa questão é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar baseado sempre na literatura, no evangelho, né? Porque senão pode dar bagunça mesmo, né? E ele vai falar nos capítulos para frente também da importância desses momentos aí de orientação, né? Já teve capítulos anteriores que falava disso também. Então, isso pode ajudar bastante, pode atrapalhar bastante as pessoas, né? Então, é por isso que eles também envolvem, de certa maneira, né? O médium que está ali e está prescrevendo, né? Quando eles falam prescrições aqui, para ter essa orientação mais límpida possível, né? Com menos animismo possível, né? Uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas quando elas estão na entrevista é como que as coisas funcionam, porque ali eles acham que a gente sabe tudo que vai acontecer lá. Eles vêm, tem gente que chega a perguntar para a gente, olha, e aí isso na minha vida está acontecendo assim assado. Então eu explico para eles que na hora do tratamento, assim como tem os médicos aqui no plano físico, tem os médicos do plano espiritual. Assim como os médicos daqui vão examinar o paciente para ver qual é o procedimento que vai fazer, o médico do outro lado também ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai ali, ele vai observar, ele vai analisar a questão, ele vai também, como fala, ele vai examinar a pessoa e aí ele vai decidir qual é o melhor procedimento, porque senão eles ficam achando que a coisa é meio mágica, que as pessoas já sabem tudo que vai acontecer, ele já quer saber o que vai acontecer. Então, eu sou bem clara com eles, sabe assim, para eles saber que o trabalho é feito normalmente, não é uma coisa mágica que tem uma varinha lá que vai bater lá e pum, e as coisas vão desaparecer, que eles vão fazer geralmente o mesmo procedimento que o médico daqui faz. Acho que as pessoas têm que ter bem pé no chão para elas saberem como que acontece, que elas chegam ali achando que é um negócio meio mágico, e não é. Não, nós estamos na idade do ouro. Cartomante, né? Não é cartomante, né? Exatamente, entendeu? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Tá, é aquela, acho que a pergunta ficou lá, né? E aí eu passei a resposta aqui. Vem de nosso lar? Vem do nosso lar? Tá, aí ele vai responder. Indagou o novo companheiro respeitosamente. Aí ele vai responder. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele. Se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Né? Então, ali ele estava falando que eles iam atender 2 pessoas, né, que uma estava agonizante, né, e que essas realmente são pessoas que naquele momento elas precisavam de um atendimento específico, um atendimento mais, né, mais direcionado, mais individualizado para elas. Muito bom, esse capítulo é muito bom e curto, né, Badir? Nós ainda temos 20 minutos aí. Bem curtinho mesmo. É esse que eu tinha falado até, que eu ia ler os 2 juntos, né? Que eu ia ler os 2 juntos. Apesar que foram 40 minutos, né? Ia sobrar só 20 minutos para fazer assim. Mas ainda dá tempo para fazer comentário, né? Para discutir um pouco mais.
Eu acho que nós temos um centro, ele recebe o tom e a presença dos espíritos conforme a demanda, né, do centro. Então, você vai ter um centro, vamos dizer assim, um de Umbanda, ou de outro, em que você tem, as consultas são mais diretas, né? E geralmente, não sei, mas eu nunca frequentei centro de Umbanda, Abadia, talvez ou outra pessoa possa me dizer, mas as consultas são muito voltadas para questões mais pessoais, às vezes, não sei se eu estou errado isso aí. Mas e eu estimo que, possivelmente, existem alguns centros, como a doutora Marlene Nobre, por exemplo, eles tinham uma reunião de cura em São Paulo, em que se reuniam lá os membros da AME e faziam um processo de cura, mas era assim, era um diálogo com espíritos que tinham muito conhecimento de reencarnação, como esse caso aí que eles vão ver, como eram agonizantes, ou pessoas que tinham desencarnado numa situação difícil, então eles discutiam temas bastante apropriados lá, bem específicos de tratamento, de como ajudar aquela pessoa. Depois eles iam no hospital, faziam um tratamento à distância e tudo mais. Então, acho que dependendo do grupo, a gente pode atrair espíritos de mais alto conhecimento moral e de tratamento, e outras vezes a gente vai descambar para o individualismo, para o personalismo, para a coisa mais imediatista, vamos dizer assim, a palavra que a gente usa muito aqui, né? Imediatismo da vida, e aí a gente descamba para a irresponsabilidade das coisas, né? Brincar, como ele falou, brincar com a responsabilidade. Fala, Maurício. Eu achei um capítulo profundo também, né? Eu acho que eu falo por mim, né? Eu acho que eu poderia ser mais sereno, que a gente tem algum entendimento sobre essas questões do Evangelho, essas questões conhece um pouquinho, né, da história do Cristo, como as coisas deveriam seguir adiante, né? Então, acho que sempre tem que ser pautado no Evangelho, né? A nossa orientação para os outros, a orientação que os outros vêm buscar, se está fora, como ele falou aqui, né? Está fora daquilo que é cabido, que é pertinente, que é adequado, que é oportuno, que é frutuoso, aí a gente pode serenizar, né? Eu não sei, acho que a gente tem um convite muito grande a ser mais sereno, é isso que eu acho. Nós temos que Pelo pensar conhecimento, pode falar, Maurício. pelo conhecimento, pelo entendimento da coisa toda, pela paciência que a gente deveria exercitar mais, não sei, a gente tem muitas possibilidades, né? Sabe, eu fico pensando o seguinte, agora esse capítulo me despertou essa visão, assim, me aprofundou mais, me trouxe à memória isso. Se nós temos todo o conhecimento do Evangelho à nossa disposição, nós temos Jesus, todas as suas passagens, nós temos toda essa discussão, nós precisamos ouvir conselhos, precisamos falar, meu filho, você tem que ter paciência, tem que ter isso, nós precisamos disso, ou nós temos que estudar e ficar quieto. Ou colocar em prática, Nós precisamos ouvir isso, ou agir, fazer aquilo precisamos que a gente sabe que é consultar assim. o que vai ser sobre a saúde, não sei de quem, a saúde de assado. Até ele colocou uma coisa muito interessante sobre a saúde aí, eu vou até voltar aqui, vou frisar aqui, muito, muito legal essa situação dele aqui. É aquela parte que fala aqui, conduta cristã. Aqui, ó, a solicitação de terapêutica para manutenção da saúde física é aquilo que nós fazemos lá. Pega o grupo do NAR. Não tem lá, tem uma pessoa doente, vamos orar, vamos fazer tudo bem. Ele falou que é justo aqui. A solicitação de terapêutica para manutenção da saúde física pelos
pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual. Olha só o detalhe. Ele achou justo quando tem interesse pelo concurso espiritual. É sempre justo. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela da nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos da conduta cristã. Exatamente. Então, a pessoa vai receber conforme a sua busca, né, pelo interesse espiritual, mais ou menos o que eu entendi aqui. E esse conselho, essa questão da vida normal aí também, aquela coisa, eu acho, mais de curiosidade, né? Será que minha vida vai mudar? Será que eu vou para outra cidade? Será que eu vou continuar morando aqui? Eu vejo isso, Paulo, que você comentou lá atrás, tá? Eu nunca frequentei assim, um centro de Umbanda também, não posso falar. Eu já tive uma experiência assim, de pessoas que faziam em casa, que já é outra coisa, que foi uma experiência muito negativa para mim, que eu prefiro não comentar, porque não era num centro de Umbanda, era pessoas que faziam parte e que iam na casa das pessoas fazer algumas coisas, mas eu vejo assim, eu acho que tudo é de acordo com aquele nível que a pessoa precisa ainda, né? Assim como esses dias eu estava refletindo sobre que cada esquina, por exemplo, tem uma igreja, né? Aí eu fiquei pensando, mas eu acho que aquelas pessoas que frequentam aqueles lugares, elas ainda estão num nível, não estou falando que a gente é melhor, estou falando assim, que cada um está num momento ainda da vida que se fosse uma outra coisa, a pessoa não teria, talvez, fé, né? Ela tem fé de acordo com aquela coisa, talvez, com conhecimento menos profundo ainda, porque ela não está preparada para um conhecimento mais profundo. Mas aquele que já está com conhecimento mais profundo, que já tem capacidade para ter um conhecimento mais profundo, também tem uma responsabilidade maior de buscar esse conhecimento mais profundo, como você falou, né? Quer dizer, se eu consigo ler um livro que já é mais profundo, eu não vou ficar só lendo aquele livro Aguinha com Açúcar, eu já tenho que procurar, tanto que eu sempre penso assim, às vezes um livro é difícil, mas eu não vou deixar de ler aquele livro porque ele é difícil, porque eu acho que se eu ficar lendo só os livros que são fáceis, eu nunca vou superar a minha dificuldade, tanto que quando eu peguei aquele livro, a síntese lá, eu sei que eu conheci uma pessoa só que leu aquele livro, até hoje, mas eu fui até o final por quê? Porque eu falei, poxa, mesmo que eu entenda pouca coisa desse negócio aqui, eu preciso romper com isso, porque quando eu for ler uma outra obra que for difícil, eu já vou ter rompido algum grau de entendimento do que se eu ficar lendo. E eu acho que, como você falou, cada lugar, o trabalho é feito de um jeito. Por exemplo, o Ramatiz lá de Porto Alegre, eles já tem um preceito assim, uma lei assim. Lá dentro daquele centro, só trabalha quem é profissional, por exemplo. Vamos supor, é só médico. Se for, por exemplo, se eu for trabalhar lá, eu posso enquanto terapeuta floral. Mas todo mundo tem que ter alguma coisa especificada na vida. Não pode ser uma pessoa lá que não tem nenhum, vamos dizer, nenhuma profissão que não seja ligada à saúde. É só profissionais da saúde. Eu não sei por que é, nem por que motivo, mas deve ter um sentido. E eles vão, às vezes, eles não trabalham só lá em Porto Alegre, eles trabalham também em Cuba, no hospital, eles trabalham dentro do hospital de Cuba, e eles já estavam indo para o Peru. Eu não sei se eles não fazem trabalho no Peru, mas eles trabalham aplicando passe dentro dos hospitais, mas ou você é médico, ou você é terapeuta, ou você é psicólogo. Alguma coisa assim. Não pode ser um professor, um advogado para ir lá ser médium no centro deles, né? Então, cada lugar tem um trabalho específico, e pelo que eu entendi, assim, pelo que eles disseram, foi Ramatiz lá no México que pediu para implantar lá em Porto Alegre esse tipo de centro, então, porque ele tinha um motivo para fazer isso, né? Então, eu não sei qual é, mas deve estar certo, né, se ele pediu, entendeu? Então, cada lugar é de acordo com aquilo que eu acho que as pessoas precisam ali. Então, desde essas igrejas espalhadas, que é tanto nome que a gente nem guarda, mas aquelas pessoas ainda estão preparadas, talvez se elas não tivessem aquele lugar, talvez elas estariam soltas aí no mundo e elas não sentiriam, mesmo que às vezes a visão do mundo seja diferente, mas elas não teriam, talvez,
um amparo, não se sentiriam amparadas, porque num outro lugar talvez elas não vão se identificar ainda, entendeu? E é isso. É, muito bom isso aqui. Esse capítulo é muito interessante. Ok. Acho que nós temos 9 minutos ainda. Nós temos aí mais acho que 4 encontros até terminar o livro. Porque esse é o 46, tem 51 capítulos. O último vai ter que ser... São 5, o último... São 5 capítulos que faltam. Mas eu já fiz o cálculo. O último vai ter que... A última apresentação vai ter que ser 2 capítulos para fechar. Antes do... Eu fiz as contas para mim que dava... bom, para fechar o dia, por causa do dia, né? E acho que vai ser... Não, porque fechar, porque depois já entra muito perto, assim, do 24, 23, aí não sei. Não lembro eu acho direito. que vai ser Adão que vai encerrar, eu acho. Aí ficou da gente voltar em 15 de janeiro, né? De janeiro, né? Aí já é o livro... aí até queria conversar com vocês. O livro Missionários da Luz, ele tem bem menos capítulos, acho que tem 40 capítulos só. Só que os capítulos são longos, muito longos, né? De tipo assim, 5, 6 páginas, alguns a reencarnação lá do Sigismundo, acho que tem 10 páginas. Nós vamos, desculpe interromper, nós vamos encerrar nossa discussão do capítulo, só para encerrar. Podia parar a gravação, depois a gente conversa sobre isso, é verdade. Desculpe. Não, tá certo, amor, obrigado por lembrar isso, verdade.